o de número 10. Vou comentar nos próximos slides acerca do desempenho do mercado em que a companhia está inserida, onde tratarei especificamente das ligas de cromo e de silício. Neste primeiro slide, falaremos sobre o mercado de aços inoxidáveis e das ligas de ferro-cromo. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, no primeiro trimestre de 21, estima-se que a produção mundial de aços inoxidáveis tenha mantido o mesmo ritmo do quarto trimestre do ano passado. Ainda em relação ao último trimestre do ano passado, os relatórios especializados apontam ter ocorrido crescimento na produção de aço inox em todos os principais produtores, exceto na China, onde o nível de produção teve que ser readequado ao retorno da competição internacional. No caso do Brasil, a produção estimada de aços inoxidáveis do primeiro trimestre de 21 cresceu 7% em relação ao quarto trimestre de 2020. Agora, examinando o gráfico de barras da direita, observamos que o consumo mundial de ferro-cromo alto carbono se manteve acima do nível de produção do primeiro trimestre de 21, com o suprimento mundial caindo 2% e o consumo crescendo 1% em relação ao quarto trimestre de 20. Esse pequeno descompasso pode ser atribuído aos custos de produção na China devido às restrições no fornecimento de energia de algumas regiões, em especial na Mongólia Interior, principal região produtora do país. Segundo analistas de mercado, para o segundo trimestre de 2021, os primeiros sinais indicam um retorno da produção do ferro-cromo na China, o que tem ocasionado a redução dos preços no mercado chinês e no nível de importação do país. Esse movimento tende a gerar um excedente de ferro-cromo no mercado internacional que deve ser redirecionado para a Europa e Estados Unidos. Adicionalmente, o governo chinês anunciou o fechamento de 15% da capacidade total de ferro-cromo até o final de 2022, em atendimento aos objetivos do novo plano quinquenal, que vai de 2021 a 2025. Já na África do Sul, as notícias dão conta de que o governo local tem incentivado a geração privada de energia, buscando estimular a retomada de algumas indústrias, como as de ligas de cromo. Por fim, empresas em outros países anunciaram investimentos para a expansão da produção, a exemplo do minério de cromo no Cazaquistão e de ferro-cromo na Indonésia e Índia. Observem agora o gráfico de linhas abaixo. Ele apresenta a evolução do ferro-cromo, a evolução do preço spot do ferro-cromo em três grandes mercados mundiais. Os preços praticados pela Ferbasa têm como parâmetro de negociação a cesta de preços internacionais, dentre os quais aqueles utilizados no mercado europeu, americano e principalmente o asiático. Durante o primeiro trimestre de 21, houve elevação no preço do ferro-cromo alto carbono em todos os mercados. Esse movimento pode ser explicado pelo descompasso entre oferta e demanda, gerado principalmente pela queda da produção na China, que nós já citamos. Conforme notícias de mercado, para o segundo trimestre de 21, os preços do ferro-cromo e de minério de cromo tendem à redução, especialmente na China, que retoma a produção de ferro-cromo em um momento de elevada oferta dos mercados. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 11. Dando continuidade ao desempenho de mercado, abordaremos neste slide os mercados de aço bruto e de ferro-silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aço bruto ficou estável no primeiro trimestre de 21 em relação ao quarto trimestre de 2020, o que representou o maior nível de produção para o trimestre dos últimos anos. Os destaques do período foram os crescimentos de 9% na produção dos Estados Unidos e de 8% no Japão.
Em relação aos demais grandes produtores, a maioria registrou produção em patamares próximos aos realizados no 4T de 20. Segundo o Instituto Aço Brasil e ABR, a produção brasileira de aço bruto ficou estável nesse primeiro trimestre de 21, em relação ao quarto trimestre de 20, o que foi reflexo da melhora no consumo nacional e da queda nas exportações. Examinando o gráfico de barras da direita, a produção e o consumo mundial de ferro-silício apresentaram uma redução de 9% e de 4%, respectivamente, comparando-se o primeiro trimestre de 21 com o quarto trimestre de 20. Esse movimento mais acelerado de redução na produção parece estar relacionado às decisões operacionais de utilização dos fórmulas de ferro-silício para a produção de outras ferroligas. O gráfico de linhas abaixo apresenta a evolução dos preços spot de ferro-silício na China, na Europa e nos Estados Unidos. Analisando o gráfico, percebemos que os preços realizados no primeiro trimestre de 21 retornaram aos patamares apresentados no primeiro trimestre de 2018, período no qual ocorreu o último salto nos preços do ferro-silício, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Este resultado foi em linha com um elevado consumo por parte das siderúrgicas, que tem conseguido repassar a elevação nos custos com matérias-primas para os consumidores finais de aço. No primeiro trimestre de 21, os preços do ferro-silício foram impulsionados pela produção mundial de aço, como também pelo crescimento da demanda para a recomposição dos estoques de matérias-primas das siderúrgicas. Ainda segundo esses analistas, para o segundo trimestre de 21, o preço do ferro-silício 75 mantém tendência de aumento, puxada pelo forte consumo das siderúrgicas. Na China, as exportações de ferro-silício têm mantido baixo o nível de estoques neste país, o que deve contribuir para sustentar os preços no mercado chinês. Adicionalmente, é importante acompanhar o impacto das mudanças tarifárias na China, que anunciou o aumento de 20% para 25% no imposto de exportação das ligas de silício a partir de maio. Já na Malásia, a produção de ferro-silício deve seguir caindo em 2021, pois a OM Holding, que é a maior produtor local, tem optado por concentrar esforços na produção das ligas de manganês. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 12. Vamos agora apresentar a evolução das vendas e da produção de todas as ligas da Cefasa, comentando a variação entre o quarto trimestre de 20 e o primeiro trimestre de 21. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução das vendas de todas as ferroligas. No primeiro trimestre de 21, observamos a redução de 5,1% no volume total de vendas frente ao quarto trimestre de 20. Destacamos o bom momento do setor siderúrgico nacional, ocasionando o aumento no volume de vendas para o mercado interno. Por outro lado, é preciso registrar que houve uma greve de motoristas que transportam contêineres para o Porto de Salvador e isso acabou afetando um volume de exportações no final de março. Adicionalmente, realizamos a exportação de 25 mil toneladas de minério de cromo nesse primeiro trimestre de 21, volume 12% superior àquele realizado no quarto trimestre do ano passado. O gráfico de barras do lado direito apresenta a evolução da produção de todas as ferroligas. O crescimento da produção no primeiro trimestre de 21, frente ao 4T de 20, foi principalmente provocado pelo aumento de 12,7% na produção de ferrocromo. Vale lembrar que uma parcela desta produção é consumida internamente, como insumo, na produção de outras ferroligas. O volume produzido de ligas de silício no primeiro trimestre de 21
foi reduzido pela utilização de um forno da fábrica de silício para a produção de ferro-sílico-cromo, que é a matéria-prima para a produção do ferro-cromo baixo carbono. Já a produção de minério de cromo no primeiro trimestre de 21 apresentou uma leve redução de 2,5% diante do quarto trimestre de 20. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 13. A respeito do complexo eólico BW-Guirapá, apresentamos abaixo as variáveis que possuem maior influência sobre sua geração de energia. São elas o clima, que se refere às condições climáticas da atmosfera quanto à qualidade dos ventos, se refere aos aspectos de velocidade e de densidade dos ventos, sendo que esse é o fator determinante para o nível de geração de energia do parque. Outro fator a gente classifica como disponibilidade, que compreende a disponibilidade operacional de todos os equipamentos do complexo eólico, a qual, no caso do aerogerador, está relacionada ao tempo em que ele efetivamente opera gerando energia, que se chama disponibilidade de energia. E, por último, a performance, que faz referência ao desempenho dos aerogeradores e que compreende a relação entre a geração real e aquela geração que é esperada, em função da curva de potência teórica das turbinas, dos aerogeradores. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 14. Nesse slide, vamos apresentar a evolução trimestral da produção de energia da BW-Guirapá e o detalhamento dos fatores que influenciaram na geração durante o primeiro trimestre de 21. No primeiro gráfico, observem a evolução da produção de energia do complexo eólico BW-Guirapá entre o primeiro trimestre de 19 e o primeiro trimestre de 21, apresentando sua geração em relação à garantia física de cada período. Esclarecemos que a garantia física diz respeito ao valor previsto no contrato de venda de energia para cada trimestre. No primeiro trimestre de 21, a geração de energia elétrica da BW-Guirapá atingiu 60,5 MW médios, 3,2% abaixo da garantia física de 62,5 MW médios contratada para esse trimestre. Esse resultado foi influenciado principalmente pelo período de neutralidade climática, que influencia positivamente a geração de energia em oposição aos períodos afetados pelos fenômenos El Niño e Laninha, que provocam o enfraquecimento dos ventos médios. No segundo gráfico, detalhamos os fatores que influenciaram a geração líquida de energia do parque eólico no primeiro trimestre de 21, classificando-os como gerenciáveis e não gerenciáveis. A geração bruta é aquela estimada para a produção nesse mesmo período. Os fatores não gerenciáveis, que são clima, restrições sistêmicas e perdas elétricas, foram determinantes para a performance observada nesse primeiro trimestre de 21, registrando um impacto negativo de 9,2 MW médios na geração de energia. Merecem destaque as perdas elétricas internas e externas, que são referentes às perdas projetadas nos equipamentos e nos sistemas de transmissão, as quais suprimiram da geração bruta um total de 4,8 MW médio. Em segundo lugar, os fatores climáticos, que comprometeram 4,4 MW médios em relação à estimativa para o período, devido à velocidade média ter registrado 7,5 metros por segundo, valor abaixo dos 8,5 metros por segundo necessários à geração elétrica bruta que era esperada. No primeiro trimestre de 21, não houve restrições sistêmicas impostas pelo ONS para gerenciamento em tempo real do Sistema Interligado Nacional, sim, que tem impactado a geração do parque neste período. Já os desvios nos fatores gerenciáveis, que foram responsáveis por uma redução de 1,8 MW médios, ocorreram pela realização de manutenções corretivas
por eventos de parada não relacionados aos aerogeradores, que também são chamados por eventos de grid, e por interrupções para a calibragem dos equipamentos de medição no parque. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 15. Neste gráfico, apresentaremos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 19 e o primeiro trimestre de 21. Observem no gráfico de barras a receita líquida do Grupo Ferbasa e a receita isolada do Complexo Eólico BW Ibirapá. O crescimento de 11,5% da receita líquida consolidada frente ao quarto trimestre de 20 foi influenciado principalmente pelo crescimento de 17,8% no preço médio em dólar das ferroligas, pela redução de 5,1% no volume de vendas e pela desvalorização de 1,5% no dólar praticado. Vale ressaltar o crescimento da participação das vendas para o mercado nacional, que atingiu 59,2% da receita líquida nesse primeiro trimestre de 21, ante os 49,5% realizados no quarto trimestre de 20, trimestre de maior volume de vendas para o mercado interno no ano passado. Esse crescimento reflete uma retomada gradativa da siderurgia nacional. Por fim, merecem destaque as exportações de minério de cromo, que, como nós já citamos, atingiram 25 mil toneladas no primeiro trimestre de 21, crescendo 12% neste período. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 16. Falaremos agora da evolução e composição dos custos de produção. Observem no gráfico de cima a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barras e dos seus respectivos custos de produção nos gráficos de linha normalizados no primeiro trimestre de 2019. Na parte inferior, apresentamos a composição dos custos de produção no primeiro trimestre de 21 para o ferro-cromo alto carbono e para o ferro-silício 75, que representa as maiores participações na produção da metalurgia. Tratando dos principais destaques nos custos das ferroligas entre o primeiro trimestre de 20 e o primeiro trimestre de 21, nós podemos destacar o aumento de 34,3% no preço global de energia consumida, considerando os contratos da Chesf e do Mercado Livre. A elevação de 11,9% na produção das ligas de cromo. A redução de 9,6% na produção das ligas de silício. Aumento nos custos de aquisição do coque, que sofreu os efeitos do aumento nos preços internacionais do carvão. Queda no custo de aquisição do eletrodo de grafite. Mudança no mix de minério de cromo consumido, que prejudicou a produtividade metalúrgica das ligas de cromo. E mudança no mix de produção da liga de silício em favor das ligas refinadas, que exigem matérias-primas de melhor qualidade e são mais eletrointensivas. Por favor, passem para o slide seguinte, o de número 17, onde falaremos do desempenho financeiro. Observem no gráfico acima a evolução da dívida, da reserva financeira e do resultado financeiro do período. No primeiro trimestre de 21, registramos um consumo de caixa no valor de 6,1 milhões de reais, influenciado principalmente pelo EBITDA ajustado de 151,7 milhões de reais, pela amortização de empréstimos e financiamentos no valor de 42 milhões de reais, pela realização de 30,8 milhões de reais de investimento, pelo resultado financeiro consolidado negativo de 47,8 milhões de reais e pelo desembolso com proventos no valor de 32,8 milhões de reais. Desta forma, encerramos o trimestre com a reserva financeira consolidada no valor de 405,3 milhões de reais, contra uma dívida consolidada de 491,5 milhões de reais, frente à posição de 411 milhões de reais, de reserva financeira,
e de 533,5 milhões de reais de dívida no final do ano passado. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 18. Na tabela, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa. Ao analisarmos o resultado do primeiro trimestre de 21, diante do quarto trimestre de 20, destacamos o resultado negativo do hedge cambial de 43,1 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 21, que se deve à diferença entre a taxa contratada de 4,36 e a efetivamente praticada de 5,46. Observem também o gráfico da direita, onde apresentamos o volume trimestral de todos os instrumentos de hedge cambial contratados, bem como a taxa média relativa a estes volumes. Vale a pena lembrar a decisão importante que em 2020, que foi a revisão da política de hedge cambial, para reduzir gradualmente o volume de operações em relação ao faturamento da companhia. Isso é fácil observar que começa a acontecer do terceiro para o quarto trimestre agora desse ano. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 19. Neste slide, falaremos sobre lucro líquido EBITDA e margem EBITDA, apresentando sua evolução entre o primeiro trimestre de 19 e o primeiro trimestre de 21. No primeiro trimestre de 21, verificamos um crescimento de 51,9% do EBITDA ajustado frente ao realizado no 4T de 20, atingindo um montante de 151,3 milhões de reais, com 29,2% de margem EBITDA. O resultado líquido positivo de 59 milhões de reais no primeiro trimestre de 21 é uma composição de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros que, de alguma forma, já comentamos no transcorrer desta apresentação. Mas que aqui gostaríamos de sintetizar com os seguintes destaques. Manutenção do nível das operações produtivas dentro da normalidade, me refiro aqui aos impactos da pandemia. Crescimento de 17,8% no preço médio ponderado das ligas em dólar, das ferroligas. Mudança no mix de comercialização, impulsionada pela recuperação do setor siderúrgico brasileiro, que levou à destinação de maiores volumes do mercado interno. Manutenção do patamar elevado do dólar, que gerou efeitos positivos sobre o faturamento e negativos sobre as operações de hedge cambial. E um prejuízo de 4 milhões de reais da BW Guirapá. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 20. Utilizaremos este slide para falar sobre mercado de capitais, especificamente da liquidez das ações da companhia e da distribuição de proventos deliberada em cada exercício. A evolução do número de acionistas, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode ser observada no gráfico de barras da esquerda, onde também consta a evolução da liquidez das ações da FESA 4. A liquidez média das ações no primeiro trimestre de 21 apresentou um crescimento de 90,4% frente à média realizada durante 2020, influenciado principalmente por 1. A retomada da economia internacional, que veio elevando a demanda siderúrgica e apresentando um cenário de alta nos preços do setor de commodities. 2. Estes fatores têm elevado a confiança em toda a cadeia de valor do sistema siderúrgico, do setor siderúrgico, o que tem refletido em forte crescimento no preço da FESA 4 durante o trimestre. As boas perspectivas têm atraído investidores de outros segmentos mais impactados pela pandemia neste momento. Analisando agora o gráfico da direita, podemos perceber a evolução do total de proventos deliberados em relação ao lucro consolidado de cada período. Finalizando, por favor, passem agora para o slide seguinte, o de número 21, onde apresentaremos um status dos nossos principais projetos estratégicos. Primeiramente, sobre o Hard Lamp, destacamos o início do processamento da banca de rejeito em 2020, em linha com o nosso planejamento.
Vale destacar uma vez mais a exportação de 25 mil toneladas de minério de cromo no primeiro trimestre, corroborando o planejamento de redução de custo da cadeia do ferro-cromo e a exportação regular do minério de cromo. Sobre a casting machine, nesse primeiro trimestre de 21, comercializamos 9 mil toneladas de HP e de liga refinada, representando um aumento, né, relevante em relação ao praticado no trimestre anterior. Com relação ao coque, em 2021 mantemos a parceria com a empresa colombiana para fornecimento de material com qualidade metalúrgica. E conforme já divulgado pela Ferbasa, né, a companhia assinou um contrato de compra e venda de energia no volume de 80 MW médios com a STET Energia SA pelo prazo de 20 anos e com início de fornecimento em 2024, reforçando a sua estratégia de garantia de suprimento de energia no longo prazo e busca constante pela competitividade de seus produtos. Neste instante, nós finalizamos aqui a nossa apresentação e nos colocamos à disposição de todos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.